Olá, princesa, tudo bem com você? Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive recentemente e eu acredito que vai edificar também a sua vida. Amém? Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa extremamente vaidosa. Eu gosto de me arrumar, gosto de estar bem, mas assim, não tenho problema com isso, não tenho apego com isso. Então, provavelmente, você já me viu passar pela rua de chinelo e meia, eu já fui no shopping com hidratação no cabelo. Sou super desencanada com essas coisas, né? Mas recentemente, no mês de maio, quando nós fomos fazer a gravação para o mês das mães, aconteceu algo engraçado. Nós fizemos os primeiros vídeos e eu fui de cara limpa, né? E aí, depois que tinha sido feitas as gravações, a Ana mandou pra mim e eu achei que não tava legal aquilo. Eu falei assim, não ficou bom no vídeo, né? Então, acionei os profissionais. Aí pedi help da Mari Paz, a Mari Paz foi lá, me maquiou. Então, nós regravamos os vídeos e eu fiquei mais satisfeita com o resultado. E aí, na sequência, a Mari vinha, me maquiava e a gente gravava. Só que também aconteceu que, por algumas vezes, a Ana Paula teve que esperar longas horas a minha agenda bater com a agenda da Mari para a gente conseguir fazer a make para poder então gravar os vídeos. Então eu percebi que eu precisava aprender a fazer. Por quê? Porque chegaria um momento na vida que eu poderia precisar, né, desse recurso e eu não ia saber fazer, então eu ia ficar na dependência de outra pessoa. E como é difícil, o meu horário, minha agenda é muito bagunçada, é muito louco os meus horários. Então conciliar o horário é muito difícil. Então eu falei assim, não, existe a necessidade de eu aprender. E aí eu fui buscar aprender pelo menos o básico para eu poder me virar sozinha. Então pedi ajuda para a Mari me ensinou, eu fui ver tutoriais na internet ensinando, entramos nessa jornada e eu e a Nath para buscar conhecimento dentro disso, né? Para você pode ser uma coisa simples, mas para mim não era. Então a gente aprendeu, por exemplo, que existe um processo para maquiagem, né? Não é só chegar e passar a maquiagem. Eu preciso estar com meu rosto limpo, eu preciso hidratar a minha pele, então eu passo um primer na minha pele, e depois eu começo com o processo da maquiagem em si. Então eu venho, faço o olho, depois eu passo a minha base, depois eu venho, tem o blush, tem os contornos, tem delineador, aí tem a sobrancelha, né? Pra quem precisa, e eu preciso, né? Dar aquela ajeitada na sobrancelha. Então tem o batom e tem gloss e tem outros produtos, né? Cílio postiço e todas essas coisas. Então, o que eu aprendi com tudo isso e o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração dentro desse processo? Tudo na nossa vida exige um processo. Eu tenho 26 anos de caminhada com Cristo. E dentro desses 26 anos, inúmeras vezes eu fui conduzida a processos com Deus. Processos que eu passei sozinha, processos que eu precisei de ajuda, mas processos que foram necessários. Então, assim como é na maquiagem, que tudo tem um propósito na nossa vida com Deus e nos propósitos que nós passamos, nos processos que nós passamos com Deus, também tem um propósito. Por exemplo, por que eu tenho que lavar minha pele e hidratar minha pele antes de pôr a maquiagem? Porque se eu não tiver com a pele limpa e hidratada, essa base vai entupir os meus poros. Ela vem, ela entope, ela resseca a pele, ela envelhece a minha pele. Então, além do processo antes da maquiagem, depois da maquiagem também tem o processo da retirada da maquiagem. Não pode dormir maquiada, tem que tirar, porque senão você danifica a sua pele. A curto prazo, muitas vezes você não consegue perceber isso, né? Claro que se você dormir maquiada um dia, no outro dia você não vai ver o estrago. Mas a longo prazo, você consegue perceber os danos que isso traz, né? Para a pele, para nossa pele. Da mesma forma, é na nossa vida diária com Deus, nos nossos processos com Deus. Tem um processo a ser seguido e é necessário seguir esse processo para que então o propósito seja cumprido e que isso não me traga danos. Pastora, como assim? É simples, ó. O Senhor te coloca diante de uma situação para tratar você, independente da área que for. Existe um processo que é necessário. Aí você pode falar assim, nossa, mas poxa vida, é cansativo, né? Pra que tudo isso? Ah, eu posso só chegar, passar uma base e tal e seguir em frente. Pode, claro que pode. Você é livre. Porém, olha só,
antes de conhecer todo esse processo, né, da maquiagem em si, eu passava uma sombra, um lápis de olho, um rímel e ia para a igreja. Inúmeras vezes algumas pessoas falavam para mim assim, aquelas que percebem, as que são mais observadoras. Poxa, pastora, você podia passar um batonzinho, né? Ou, se você passasse uma base, né, dava uma igualada e tal. E eu ficava olhando, naquele momento, me parecia suficiente aquilo que eu tinha feito. Mas para aquelas pessoas que conheciam mais a fundo esse universo, estava faltando alguma coisa. Então, da mesma forma, é na nossa vida com Deus. Todas as vezes que Deus me coloca num processo e eu pulo fases desse processo, ou eu paro no meio do processo, aquelas pessoas que têm mais experiência, ou o próprio Deus e o próprio Espírito Santo vai olhar para mim e vai perceber que algo está faltando, que está incompleto, que o processo não foi seguido como deveria seguir. E isso a longo prazo vai te trazer danos. Porque se eu paro o processo no meio, então aquilo não foi completo, então eu não fui tratada completamente. E vai chegar uma hora que vai ser requerido de mim eu estar pronta e eu não vou estar pronta. E é por isso que o Espírito Santo constantemente nos chama a atenção e nos pede para respeitar os processos. Então, eu não sei em que fase você está do processo. De repente você é iniciante, de repente o Senhor está te colocando agora em um processo diferente de tratamento na sua vida. E é necessário que você entenda que esse processo vai requerer de você dedicação, tempo, paciência, determinação para chegar até o final. Então você precisa entender que se você está no início, o Espírito Santo ele vai te guiar a todas as coisas, a cada uma das etapas, para que você então conclua por completo esse processo. E então você vai ver um resultado final maravilhoso e completo. Por quê? Ele tem um propósito na minha vida. Por exemplo, se eu estou sendo curada na minha alma, na minha autoestima, se eu pulo uma fase desse processo, vai chegar um dia que eu vou me deparar com alguém passando pela mesma situação que eu passei. Se eu não tiver respeitado os processos, não tiver seguido o processo como o Espírito Santo estava me guiando, e eu tiver pulado fases, ou tiver parado no meio, quando eu me deparar com essa situação, eu não vou ter como ser fonte de cura para aquela outra pessoa, porque eu pulei processos, porque eu parei no meio do processo, então eu não vou ter conhecimento do processo completo. E aí eu vou ficar em falha com essa pessoa, eu vou ficar em débito com essa pessoa, porque eu não vou ter o que passar para ela. Você entende? Então, assim, tudo aquilo que Deus coloca para nós tem um propósito. Então, siga o processo corretamente. Por exemplo, pode ser na sua vida financeira. Deus quer te tratar dentro do processo, dentro da sua vida financeira, vamos supor, você tem dificuldade para dizimar. Então você precisa se colocar na mão de Deus e pedir para Ele tratar seu coração. E aí Ele vai te colocar em um processo. E gradativamente, fase por fase, Ele vai te ensinar, Ele vai te curar para você ter desapego com isso, para que você venha entender que o dinheiro não move a sua vida, que o dinheiro não pode ser o seu Deus, que ele não pode ser o combustível que te move. Aí ele vai te dar desprendimento, então ele vai te levar a ofertar na vida de outras pessoas, ele vai te levar a dizimar além daquilo que você tem que dizimar, ele vai te levar a fazer coisas dentro dessa área financeira para que você prove que você passou da primeira fase. Então essa é a segunda fase, que você está pronta para essa segunda fase. Para então você seguir em fidelidade, curada, sarada nessa área. Para quando alguém chegar em você e te confrontar e falar para você assim, por que você dizima? Você não acha que você está dando seu dinheiro para a igreja precisa do seu dinheiro, mas ou é Deus, não é Deus? Então por que Deus não provê? Por que Deus não faz? E você ter o que ensinar, porque você passou pelo processo, você foi curada, você passou pela parte de desapegar, então você passou pela terceira fase, que é a fase de viver milagres e sobrenaturais da parte de Deus na vida financeira, de provisão, de restauração, de Deus te trazer aquilo que para você parecia impossível, e aí você vai ter o que passar. E aí quando a pessoa te vir e te confrontar, você vai falar assim, não, é assim, depois assim, 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 e você vai ter como ser fator de cura para essa pessoa. Na vida da gente, em todas as áreas é assim, existe um processo. E nós não podemos pular o processo, porque vai chegar uma hora que aquela fase vai ser necessária, você vai precisar ter passado por ela para então poder ajudar outra pessoa ou mesmo em outra fase da sua vida
isso pode ser requerido de você. Parece maluco, né? Mas faz todo sentido. Se você parar para orar e parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala para você, ele vai te falar isso. Filha, todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da sua vida, no caso, vai precisar passar por um processo. Seja ele de cura, de libertação, seja ele de restauração, tudo na nossa vida é um processo, tem um começo, tem um meio, tem um final. E cada uma dessas fases tem aquilo que é necessário para que o final seja perfeito. Para que o final seja perfeito. Então, assim, a direção do Espírito Santo para nós nesse dia é: respeite o processo. Não pule fases desse processo. É importante. Hoje você pode até não entender, mas a longo prazo, no decorrer da vida, tudo vai fazer muito sentido e você vai entender porque foi necessário você passar por aquilo. Então, assim como é na maquiagem, assim também é na vida. Respeita o processo. Respeita o processo. Isso não é só na maquiagem, isso é quando você vai fazer um bolo, quando você vai seguir uma receita, isso é quando você vai jogar videogame, isso é em todas as áreas da vida. Você passa ali pelas fases, não é assim? Tem um processo, tudo na nossa vida exige um processo. E na vida espiritual não é diferente. Existe um processo que você precisa passar. E quanto mais você prorroga, pior vai ficando. Então tenha paciência e entenda que vai passar, desde que você se abra para aprender, que você se deixe ser moldada e guiada pelo Espírito Santo para que ele te leve, te conduza a cada fase. Elas são importantes. Amém? Então, se você está no começo do processo, fique firme, seja resistente, persistente, não para, dá sequência. Esteja sensível àquilo que o Espírito Santo vai te guiar, que ele vai te conduzir. Se você parou no meio do processo, não tenta continuar de onde você parou. Volta do início. Vai lá, lava o rosto, passa um demaquilante e aí então você começa o processo de novo. Porque a Bíblia fala que Deus ele não coloca remendo novo em odre velho, não é? Então continuar de onde você está não vai dar o mesmo efeito. Então volta lá atrás de onde você parou. Começa tudo outra vez, para então ver o processo perfeito. É necessário. É doloroso? É, mas é necessário. Outra coisa, eu aprendi que para passar a base, por exemplo, tem o pincel, tem a esponja e tem maquiadoras que passam com a própria mão. Então, assim, não mire o seu processo só naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Deixa que o Espírito Santo guie você. Porque para algumas pessoas o pincel é mais fácil, outras pessoas têm mais facilidade com a esponja, para outras vai ser mais fácil com a mão. Então, muitas vezes a maneira é diferente, o resultado é igual, que é a conclusão da fase. Então, não se mire nos processos dos outros, olha naquilo que o Espírito Santo ministra a você. Porque para algumas pessoas é de um jeito, para outras é de outro. E você não é igual a ninguém, você é única. Então, o seu processo muitas vezes pode ser diferente do processo da outra pessoa. Então, esteja aberta a aprender. Outra coisa que eu aprendi: existem processos que você vai aprender sozinha. E existem processos que você vai precisar de ajuda. Por exemplo, uma maquiagem simples, hoje eu consigo fazer. Outro dia eu passei um delineador, eu cheguei na igreja, a Mari até elogiou. Olha, consegui fazer. Mas eu sei a minha limitação, que eu não vou conseguir fazer uma maquiagem mega master blaster. Eu aprendi o básico. Então vai ter momentos em que eu vou precisar de ajuda. Ó, me socorre aqui, faz pra mim, se for uma coisa mais elaborada. Então existem processos na vida que nós vamos passar sozinhas. Existem processos que você vai precisar de ajuda. E se você tiver que passar sozinha, glória a Deus. É porque o Senhor olha para você e vê em você tudo aquilo que é necessário para concluir com sucesso. Sozinha, você e Deus. Mas se você precisar de ajuda nesse processo, eis-me aqui. Conte comigo, tá? Tô aqui para te ajudar naquilo que eu puder e souber. E aquilo que eu não puder, a gente pede ajuda para os universitários. Mas não fica sofrendo sozinha, tá bom? Porque todas as vezes que você tenta sozinha e você não consegue, você se frustra e a vontade é de parar. Então não para. Se necessário for, peça ajuda, mas não para no meio do processo. Amém? Eu queria muito que você fosse edificada por essa palavra, que o seu coração recebesse na íntegra aquilo que o Senhor quer nos passar nesse dia. Não para no meio do processo, respeita o processo,
conclua esse processo, porque o Senhor, Ele tem um propósito nisso, e Ele, quando você sair desse processo todo, você vai olhar e você vai se alegrar com o resultado. Assim como eu me alegrei da primeira vez que eu consegui passar, eu falei, olha, eu consegui! Eu achei que eu nunca ia conseguir, eu achei que eu não ia ser capaz de fazer, mas eu consegui. É muito gratificante, ao término do processo, você olhar para trás e falar assim, poxa vida, de pensar que o início foi tão árduo, mas olha aqui, eu consegui. Isso é muito gratificante. Então não para, não para. Que o seu coração se alegre com o resultado final. Que o Senhor, ao olhar, Ele se alegre e fala, olha lá, minha filha, ela conseguiu. Amém? Você consegue, você pode. Tá bom? E se precisar de ajuda, estamos aqui. Amém? Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, uma semana abençoada, de crescimento, de amadurecimento, para a honra e glória do nosso Deus. Amém?